E em um determinado momento bateram no seu carro ou você bateu em algum carro. E agora? Você vai ficar dias e dias parados. Como resolver isso? Eu sou Cristiano Franco e este é o canal Uber na Prática e ninguém melhor para responder essa pergunta que um corretor de seguros. Por isso eu trouxe o meu corretor, Cassiano. Tudo bom, Cassiano? Tudo Seja bom. muito bem-vindo ao meu canal. A gente vai falar hoje sobre um tema bastante interessante, que são os lucros cessantes. Isto, Sim. eu gostaria de saber, Cassiano, num breve resumo, o que é o lucro cessante e como isso afeta o motorista de aplicativo. Tá. O lucro cessante é uma cobertura adicional do seguro. Ele não vem contratado. A gente coloca no seguro quando o motorista pede ou quando a gente oferece isso. E ele vai te indenizar quando o teu veículo tiver um sinistro, tiver um acidente, um sinistro coberto, tá? Importante ressaltar isso. Ele tem que acionar o seguro, ele tem que usar o seguro, acionar o seguro. A gente diz assim, não é qualquer acidentezinho, tem que acionar, tem que pagar a franquia. A partir do momento que usa a franquia... A partir do momento que habilita o sinistro, né? Um acidente pequeno de R$500, R$1.000, não vai nem chegar na franquia, tu não vai acionar o seguro. E aí tu vai acionar o teu seguro, do teu carro, tá? Às vezes tu bate, tem um acidente com uma pessoa e usa só o do terceiro. Então tu não vai poder pedir se o teu não chegar na franquia, tá? E aí tu contrata na apólice, anteriormente, essa cobertura de lucro cessante. Algumas chamam de diárias por indisponibilidade, tá? A grosso modo, é como se fosse o carro reserva para o cliente comum, tá? Ele bateu, ele está sem carro, ele vai receber um outro carro para usar nesse período que o carro dele está em conserto. O teu é diferente, tu não tem como trabalhar com o teu carro e tu vai parar de receber. É diferente. A pessoa tem o emprego dela, por mais que ela bateu o carro, ela vai continuar trabalhando, ela vai ter o mês cheio dela. Tu não vai ter, então a gente contrata isso. É uma diária, tu estabelece 7 diárias, 15 diárias, 30 diárias, e tu estabelece o valor que tu vai receber por cada diária, tá? Eu tenho situações de R$100, 150, tá? Tu estabelece e tu vai pagar obrigatoriamente proporcional àquilo que tu escolher. Quanto mais tu colocar, mais diária tu colocar, mais tu vai pagar para ter isso, tá? Sim, sim. Isso partindo do meu Do seguro teu na hora de seguro. fazer o meu seguro Do aplicativo, teu seguro, né? aplicativo. E em caso de terceiros, Cassiano, como funciona isso? Se alguém colidiu no meu carro, como eu posso solicitar esse... Justamente. A gente tem uma experiência quanto ao taxista. O taxista ele tem uma atividade conhecida há muito mais tempo do que o motorista de aplicativo, logo as seguradoras interpretam isso diferente. São semelhantes, porém não iguais. Exatamente. Então, quando algum condutor bate no taxista, a seguradora sabe e ele comprova para ela que ele tem uma atividade remunerada, depende daquele carro. Ele não pode simplesmente alugar um outro carro porque ele não vai ter o taxímetro naquele outro carro, ele não vai ter a placa para trabalhar. Sim. Então ela é quase, vamos dizer assim, automático, ele pede isso para a seguradora do outro cliente que bateu nele e ela normalmente prontamente ressarce ele. Sim. Mas caso ela se negue a ressarcir, ele tem a questão judicial para receber e normalmente recebe por causa da atividade dele, tá? Sim. Como a gente tinha conversado, o Uber, o aplicativo ainda é uma atividade crua ainda para o mercado segurador. Muitas seguradoras ainda nem aceitam o Uber. Sim. Tanto é que quando eu fui fazer o meu, Algumas não aceitaram pela tua atividade. A gente tem que fazer o seguro certo para o que tu usa e muitas ainda têm uma certa restrição. Umas também não aceitam taxista, né? É uma outra atividade que nem todas aceitam. E aí a gente vai se virando como elas tratam isso, tá? Então, o motorista de aplicativo é uma atividade, né, muito, muito nova, tá? Então, se tem como se provar também quanto tu faturou, tem como se pedir isso, né? E agora com essa lei da microempresa individual que vai ter, eu acho que vai fortalecer ainda mais para elas pagarem isso, fazer o ressarcimento numa boa, tá? Não precisar envolver justiça. Não precisa entrar via judicial. Tá? Mas volto a dizer, a diária tu contrata do teu carro e ela vai ser tua quando tu usar o seguro do teu carro, tá? Terceiros é outra coisa que tu tem que contar com o bom senso da outra parte, né? Da outra seguradora. Tá? Desde que seja sempre importante sempre lembrar que a partir do momento que é acionado
é solicitado, né, o uso do seguro, que ele vai passar do limite da franquia, você tem direito a isso. Do contrário, se for aquele pequeno amassado que vai ficar 2, 3 dias na chapeação, deu custo pequeno, não aciona seguro, não tem direito ao lucro cessante. Não pela seguradora. Você pode depois, via judicial, solicitar. Tentar cobrar daquela pessoa que lhe causou o dano, que tu tem total. Até um parênteses aqui, tu pode inclusive cobrar a tua despesa com franquia, por exemplo, da pessoa que te causou o dano do teu carro. Tu pode acionar a tua franquia e cobrar do terceiro. Isso se chama responsabilidade civil, né? Tu tem a responsabilidade de pagar por o dano que tu cause a alguma pessoa. Então, se a pessoa te causou esse dano, por mais que seja pequeno, tu pode lá cobrar dela. Se for um dano grande e ela não tem seguro, muita gente não tem seguro hoje, que tá nas ruas aí, tu vai pagar o seguro da tua franquia, 2.000, 2.500, 3.000, enfim, quanto for. Sim. Vai arrumar o teu carro, vai ganhar o teu lucro cessante, mas essa franquia, tu pode ir lá cobrar dela também judicialmente, porque ela te causou esse dano. Né? Justo. Então, a gente tem também essa opção de cobrar. Tá? Perfeito. Uma outra coisa que eu ressalto muito, assim, ó, por exemplo, se tu contratou na tua pólice lucro cessante ou a diária, eu tenho 30 dias a R$150. Mas no trânsito alguém bateu em ti e essa pessoa tem seguro, ela vai arrumar o teu carro, tá? E tu vai pedir para a seguradora dela, como tu não vai usar o teu seguro, tá? Tu vai usar o dessa pessoa que bateu em ti e tu vai dizer para elas, olha, se eu tô vindo aqui, eu quero te cobrar tantas diárias, que é o que eu fiquei sem carro, tal e tal e tal. E aí tu tem uma peça forte que é a tua pólice. Ó, só que eu me preocupo com a diária, eu me preocupo com o meu faturamento e eu tenho essa cobertura aqui, por isso eu estou cobrando, mesmo que eu não usei o meu seguro. Não é certo que tu vai ganhar, mas te fortalece no teu pedido. Ajuda. Tá? Mostra bom senso. Ó, eu tenho aqui no meu, tá? Infelizmente, o teu cliente me bateu, eu não fui culpado, mas eu gostaria de ser ressarcido como eu seria se fosse feito pela minha. Porque eu me preocupo, sim. Porque eu me preocupo em ter. Fato. Tá? Então, assim, no resumo, deixa eu ver se me corrija até se eu estiver errado, então. Caso de lucros cessantes. Quando você vai fazer o seguro, faz o seguro aplicativo, isso tem que solicitar como um produto à parte. Como um produto à parte. Uma Perfeito. Cobertura adicional. Uma cobertura adicional, vai Isso. ter um pouco mais de custo, mas vai te ressarcir. Para o pessoal entender melhor, é uma cobertura como se fosse o seguro para os vidros, seguro para os retrovisores, o guincho com maior quilometragem. Perfeito, tá? perfeito. Ou o mais conhecido carro reserva. Ele não é tá? padrão, deve não, ser não é solicitado à padrão. parte. Tá? Ok. Não basta apenas informar que é motorista de aplicativo. Há necessidade de informar que você deseja... Até porque aquilo ali só vai abrir para determinadas utilizações. Taxistas, transportadores, caminhoneiros, assim, que também tem uma atividade diferente. Uma pergunta em cima disso. E se eu bater em um outro motorista de aplicativo? Esse lucro cessante ele é para os dois? Não. O lucro cessante, essas coberturas adicionais são sempre para o teu veículo. Certo. Tá. Mas e se o outro motorista solicitar ao meu seguro o lucro cessante? Temos que contar com o bom senso da seguradora. Pode ou não? Pode ou não. Como é o nosso caso. Exatamente. A gente vai ter que provar primeiro, tá? Comprovar as despesas que ele tem. Sim. Deve tirar pelo aplicativo ali um mensal, um semanal. Justo. Mandar isso ali tudo e torcer para um bom senso da seguradora. Não posso dizer vai pagar, não vai pagar, tá? Perfeito. Como eu falei, taxista é uma coisa que já passa mais certo, já entra mais certinho. Está na lei. Porque já é uma coisa mais comprovada por mais tempo, tá? Sim. O motorista agora com essa MEI, eu acho que vai também ganhar, vai fortalecer essa categoria, eu acho que tem tudo para eles começarem a pagar. Sim, tá? para que seja muito mais tranquilo. Importante, né? A gente fala, né, nessa diária, tu pode solicitar ela quando tu tiver um acidente, né, que tu pague a franquia, mas tem situações que tu não paga a franquia, que é o caso, uma enchente, teu carro encheu d'água, perda total, tu vai poder solicitar também. O roubo, furto, tu tá sem carro, também pode solicitar. E no eventual incêndio do carro, por N motivos. Bem amplo, né? Perdeu, não quer dizer que tu tenha que pagar a franquia, porque quando dá a perda total, tu não paga a franquia. Né? Informação importante aí. Perda total, tu nunca vai pagar a franquia. Tá? Tu vai pagar a franquia quando o teu veículo tiver reparo. Em qualquer uma das 4 opções que eu falei, vamos dizer, uma enchente que pegue pouco o carro, a gente sempre fala da porta para baixo. Entrou um pouquinho, sujou, mas
beleza, vamos pagar a franquia, a gente limpa o carro, troca o que precisa trocar, segue a vida. Tá? Certo. Então, tem situações que tu vai pagar a franquia e tem situações que tu não vai pagar. Mas sempre o prejuízo tem que ter chegado na franquia ou passado da franquia. É bom, eu acho que é uma regra mais fácil. Tá? Então, teve uma enchente no carro. Se passou da franquia, beleza. Vai. A partir do momento que tu aciona mesmo, tu Aciona. só vai acionar quando tu for pagar mais do que a franquia, Isso. senão tu não tem porquê, né? Exatamente. Claro que é importante também verificar o seguinte, nesses lucros cessantes não entra esse valor de franquia, entra só o valor do dano, né? Só o valor do dano. Então, se por exemplo o dano foi de um paralama lá e você quer acionar para pagar o prazo, você não acionou a franquia, não chegou na franquia, a seguradora não se envolve, né? Então você faz o reparo ali sem... E aí, infelizmente, não vai ter o lucro cessante. Tá, então o motorista ele pode solicitar no seguro dele, na renovação dele. agora, enfim, interessante conversar com o seu corretor ou com esse cara aqui, a descrição vai estar aqui embaixo no telefone dele, endereço, tudo certinho, Sim. ele é da cidade de Igrejinha, mas ele vai estar aberto aí para comunicação geral, né? E-mail, tá tudo, vou botar tudo aqui embaixo, tá legal? Então, se você tiver dúvidas, pode acionar ou o seu corretor ou falar com o Cassiano aqui. Estamos abertos. Sim. Dúvida, ele vai estar à disposição aí. Tem a parte, então, de terceiros, a partir do momento que há um sinistro em que batem em você, mesmo processo. Se acionou a franquia, você pode daí entrar em contato com o corretor. O próprio corretor vai fazer esse meio de campo. Já né? faz tudo pra ti. O corretor Encaminha tudo. uma facilidade, gente. Na verdade, ele resolve a tua vida. Exatamente. Essa é a ideia do... Olha, você se incomoda muito pouco, inclusive judicialmente, essas outras coisas, você só precisa fazer o que é indispensável a sua presença, mas de resto, a vida é muito mais fácil, você se incomoda muito menos. Então, se for o caso de terceiros, você aciona daí o corretor, a seguradora do responsável, né, que causou o sinistro. E numa boa... Vai daí tentar amigavelmente pegar boa, esse... tenta cobrar, esses porque eles já vão lucros estar te pagando teu carro. Tu já tem a tua apólice, por exemplo, com isso, é um forte argumento. Perfeito. Tá? E aí... torce, porque se tu não ganhar numa boa, tu entra na justiça. Vai demorar um pouco mais, mas você, de alguma forma, vai ser ressarcido. A tendência é sempre ganhar. Tá? Já existe jurisprudência para isso e tudo. Então... Já tem. Até porque o taxista ganha, né? Então... Perfeito. Se você ficar com dúvidas, então, o telefone está aqui embaixo. Eu peço para sempre, claro, se você está chegando aqui agora no meu canal, já deixa o teu curtir aqui nesse vídeo e também assina o canal para acompanhar essas informações e mais informações que a gente vai trazer para você. Vou te agradecer, Cassiano, pelo espaço. Teu tempo aí, que, claro. Enfim, eu sei que é correria, né? Tu viu várias apólices ali a serem resolvidas, então... Mas ele vai estar à nossa disposição aí, enfim, no que for necessário, de um jeito ou de outro, com um tempinho ele vai respondendo aí o que for necessário. Deixa também nos comentários se tu tiver dúvidas aqui. O Cassiano mesmo vai estar acompanhando ali através do YouTube. O que eu não souber responder, claro, eu vou solicitar ele aí para que sem problema. Ajude. E maiores informações ou coisas que são mais detalhadas, com certeza ele vai pedir um contato mais próximo aí. Certo? Obrigado mais uma vez. Segue acompanhando aí. Até um próximo vídeo, galera. Espero que esse realmente ajude e muito. Um abraço!